eu penso o seguinte, a gente tem que entender, a pesquisa é um elemento para interferir no processo eleitoral, não só para medir. É uma coisa meio princípio da incerteza, nunca vai dar para medir sem mexer na variável que você está estudando, né? A gente precisa entender isso, porque nesse momento a extrema-direita está isso, ela está testando seus nomes, ela está testando como é que vai funcionar o processo, mas a gente precisa lembrar, pelo exemplo do próprio Bolsonaro, que eles podem caçar alguém relativamente próximo da eleição e fazer essa pessoa se eleger. No Brasil aconteceu com o Fernando Collor de Mello também, então a gente não pode, e aí com isso eu estou dizendo, a gente não pode pegar essas pesquisas e sair ufanisticamente dizendo, Lula já ganhou, tá tudo certo, é só continuar e tá bom. Não tá bom. Mas, sem dúvida nenhuma, até o momento, a gente ainda não teve aquela unidade na direita e extrema-direita com uma posição da burguesia brasileira de dizendo, nosso nome é esse, né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não é à toa que ele foi mencionado pelo Steve Bannon, né? A gente está falando de um cara que está ali na margem de erro, mas tem a ver com muitas coisas, inclusive com o próprio Bolsonaro não fazendo pesquisa. Eu não acho que a extrema-direita, neste momento, dependa do Bolsonaro para ganhar uma eleição do Lula. Eu acho que ela depende de uma série de estratégias que envolvem o Bolsonaro, mas não necessariamente ele como pessoa, como elemento central. E, de novo, vou usar o exemplo dele mesmo. Ele foi fabricado por uma conjunção de interesses do latifúndio, dos banqueiros, da mídia hereditária, de todo esse conjunto de elementos dos imperialistas, né? Então, a gente não tem ainda um Elon Musk na campanha de alguém. Então, a gente tem que tomar cuidado. Apesar de eu ser essa pessoa muito cuidadosa, isso não significa que a gente não tenha que reconhecer que, de fato, o presidente Lula é a pessoa mais conhecida, com mais elementos, com mais apoio e com algumas questões. Eu não consegui, eu estou para fazer esse trabalho, mas eu não consegui ainda parar. Mas um amigo meu, que é professor da USP, chamado Lincoln Seco, estava chamando a atenção para o fato de que eles mudaram o peso das faixas de renda na última pesquisa da Quest, diminuindo o peso da população de 0 a 2 salários mínimos na proporção de pessoas pesquisadas. E isso, obviamente, manipula o resultado para que Lula tenha um desempenho pior, né? Então, eu tenho que verificar isso, eu não consegui parar para olhar, o Lincoln é professor de história, é um ótimo professor e um cara muito sério, mas ele também falou isso ano passado numa conversa de WhatsApp, não estou atribuindo a ele nenhum, mas eu acho que a gente precisa verificar isso, porque essa é uma mudança, aumenta muito o peso da chamada classe média, e a gente sabe que a classe média é sempre mais descontente com os governos Lula do que a classe mais baixa. Isso eu acho que é uma questão para se olhar. De qualquer maneira, o presidente Lula está adotando posturas. Eu nunca achei, viu, Thiago, que o centro do problema também fosse comunicação. Eu acho que comunicação é uma coisa muito importante, mas eu estou há muito tempo preocupada, e já falei isso algumas vezes, que eu sempre compreendo e, num certo sentido, acho correto que o governo ceda na política para manter a extrema-direita o mais escanteada possível. Então, né, depois provavelmente a gente vai falar do Hugo Mota e do Alcolumbre, mas eu sempre acrescento que a gente precisa trabalhar, porque se é certo ceder hoje, porque nós não temos correlação de forças para enfrentar determinados processos, a gente precisa trabalhar hoje para não precisar ceder de novo amanhã. E acho que comunicação pode fazer isso, mas não é o centro dessa questão. A gente precisa de outras estratégias. E isso não está resolvido, né? Não, essa história a mudança da política comunicacional do governo e mesmo do PT está muito clara. O Sidônio realmente acrescentou elementos para pautar o debate, e isso é muito importante. Porque o governo está pautando o debate ao invés de ser pautado a diferença, né, do episódio do boné para o episódio do Pix. Né? Você tem o governo sendo pautado, correndo atrás, se quebrando todo para responder e consertar, quando você cria um elemento de comunicação e coloca eles nas cordas.
Você pauta o debate e diz, nós somos os verdadeiros patriotas, mas num discurso adequado de nacionalismo necessário, ainda mais no momento em que o Trump está ameaçando o mundo inteiro. Então, esses elementos são importantíssimos para a solução, mas eles não são a solução, no meu entendimento. A gente precisa de outros elementos, e aí acho que a marcha que teve na Argentina, na Alemanha, em vários lugares nesse final de semana, tem mais responsabilidade disso, e principalmente construir uma base social organizada, atuando e comprometida com as políticas públicas do governo, que é o que as missões fazem na Venezuela, são um exemplo que a gente precisa, e que foi a campanha do Betinho, e vários elementos sociais que a gente já teve aí na vida, que são, na minha leitura, o verdadeiro elemento de alteração da correlação de forças no país. Mas essa pesquisa, nenhuma pesquisa pode ser lida como uma tragédia, nem como alguma coisa definitiva, quando a gente está há 1 ano e meio da eleição. Mas ela precisa ser lida tecnicamente e politicamente adequadamente.